Boa tarde, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto diferente. O assunto de hoje é como eu consegui passar num concurso público que eu, na época, achava que era impossível, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, que eu não iria passar. Então aproveita que você chegou aqui, já se inscreve no meu canal e bora começar o vídeo. Então, há 13 anos atrás, hoje eu tenho 35 anos, tá, gente? Há 13 anos atrás, eu já tinha feito uns 2 ou 3 concursos públicos, antes de começar, assim, a trabalhar. Só que não passava, ficava sempre numa colocação muito ruim. Não era chamada, não ficava nem assim, como é que eu vou dizer, numa colocação em que pudesse ter esperança de que um dia seria chamada. Gente, não ficava nem entre as 100 candidatas, para vocês verem como assim eu não tinha esperança de passar em nenhum concurso, porque eu sempre ia muito mal nos concursos, e quem faz concurso público sabe o quanto o concurso público é muito concorrido. Então, o que eu fiz? Eu precisava trabalhar. De qualquer jeito, eu precisava trabalhar, né? Porque todo mundo precisa. E eu tava na época. Eu tinha um emprego, mas naquela época eu ganhava muito pouco naquele emprego. Porque eu não ganhava nem um salário mínimo, pessoal. Porque na verdade eu não era registrada e eu trabalhava mais para ajudar uma colega minha, que eu cuidava do filho dela, mas era mais para ajudar ela, porque ela trabalhava e não tinha com quem deixar o filho, então eu cuidava do filho dela para ela trabalhar, então eu ganhava uma quantia simbólica, não era um salário mínimo. Então o que eu fiz? Eu sempre gostei muito de estudar, gente. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu precisava passar nesse concurso público porque eu estava passando assim por um momento muito difícil na minha vida. Na minha casa morava eu, a minha mãe e assim, tinha outras pessoas e não tinha ninguém que trabalhava na época, neste momento. Então, assim, eu tinha que começar a trabalhar, mesmo porque eu já era de maior, né, gente? Eu já tinha mais de 18 anos na época. Então, o que eu fiz? Eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus porque eu pensei assim: se eu já fiz uns 3 concursos públicos antes e eu nunca passei, dessa vez eu quero passar. Então, fiz um propósito com Deus, conversei com Deus e falei: Deus, se eu conseguir passar nesse concurso público, eu vou ler a Bíblia ao menos uma vez por dia, ao menos assim, uma página. Eu não me lembro qual foi o meu propósito, mas o combinado era que eu ia ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia, em algum capítulo, em algum versículo. Foi o que eu combinei, gente. Foi há 13 anos atrás, então eu não me lembro do que eu combinei, mas eu combinei. E fiz um propósito com Deus que deixaria de comer certa coisa que eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu gostava muito, mas eu ficaria um mês sem comer tal coisa. Então, assim, quando eu fiz a inscrição, eu, assim, fiz já pensando que não passaria. No dia da prova, gente, para vocês terem ideia, eu não fazia faculdade na época, nunca tinha feito faculdade. Mas no dia da prova, as candidatas que estavam lá eram candidatas que eram muito bem estudadas, candidatas que tinham feito faculdade, eram candidatas que a gente sabia que tinha realmente se preparado. Eu também me preparei, mas eu não tinha faculdade.
No edital não exigia faculdade, exigia apenas o ensino médio, mas o que eu pensei? Se esse pessoal tem faculdade, com certeza eles são mais inteligentes do que eu. Mas a gente não conhece o agir de Deus. Eu falo até hoje, o agir de Deus é perfeito em todos os aspectos da nossa vida. Deus age perfeitamente em todos os aspectos da minha vida, da sua vida. Deus age. Quando a gente está dormindo, quando a gente pensa, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus sabe o porquê. Então vamos lá. Eu me preparei, mas olha só como eu me preparei. Eu fazia uma garrafa de café e ficava acordada das 10 horas da noite até 3 horas da manhã, estudando, porque eu tinha que ler, eu tinha assim que me dedicar ao que estava escrito no edital, ao que seria pedido, cobrado na prova, né? Então eu me dediquei durante um mês, de 10 horas da noite até 3 horas da manhã, apenas estudando. Por que de 10 horas da noite até 3 horas da manhã? Porque para mim é o horário mais tranquilo. É o horário que não tem barulho na rua, é o horário que você está praticamente sozinha, o pessoal todo tá dormindo. Então, como a minha família toda tava dormindo nesse horário e eu ficava num quarto separada assim de todo mundo, eu ficava num quarto que eu poderia ficar sozinha e não ia incomodar ninguém se eu ficasse de luz acesa estudando até 3 horas da manhã. Então foi o horário que eu escolhi. E fiz um propósito com Deus que eu queria passar, fiz uma promessa, na verdade eu não me lembro bem a promessa, gente, eu não me lembro bem, mas fiz um propósito com Deus, conversei com Deus, eu pedi, eu falei, eu quero passar, eu preciso passar. Chegando no dia da prova, eu vi aquelas pessoas super bem preparadas, pessoas que tinham feito faculdade, pessoas que eu considerava muito inteligente. Então, eu fiz a prova, mesmo tendo me preparado, mesmo tendo estudado noites e noites e noites, mais ou menos por um mês, eu não estava confiante de que eu iria passar. Aí é que tá. Eu passei. Mas veja um detalhe, gente. Veja um detalhe. Eu passei e não passei. Digamos que eu fui muito bem na prova. O concurso era apenas 6 vagas. Era 6 vagas para aquela... Como é que eu vou dizer? Para aquele trabalho. Tinha apenas 6 vagas. E eu empatei. Eu acertei a mesma quantidade de resposta com as pessoas que passaram desde a terceira colocada até a sexta. Ou seja, como na época eu era muito nova e existia pessoas mais velhas do que eu, que era mais velhas 2 meses, mais velha 3 meses, mais velha assim 4 anos, passaram tudo na minha frente. Nós tínhamos empatado na mesma quantidade de respostas, mas as pessoas que são mais velhas em concurso público passam na frente. Então, a minha colocação, eu poderia ter ficado em terceiro lugar, que eu empatei com a pessoa que ficou em terceiro lugar. Mas eu era muito nova na época, então a minha colocação desceu lá para 10ª, se eu não me engano, 16ª. Eu fiquei em 16ª colocação ou 17ª. Não tenho muita certeza. Então, esperança já não tinha nenhuma. Só que aí eu já estava trabalhando em um outro emprego, de um outro concurso que eu tinha passado e tinha já assumido o concurso.
mas era um trabalho em que eu não gostava. E eu vou dizer o porquê eu não gostava. Era um concurso público já, tá, gente? Eu já estava trabalhando na prefeitura. Eu não gostava porque era muito cansativo. Eu estava grávida. Era muito cansativo. Era pesado. Eu tinha que ficar o dia inteiro em pé. Era pesado. Eu estava grávida. Era muito cansativo. E pra piorar, as pessoas sempre tem pessoas assim que gostam de confusão, que não gostam do trabalho da gente, que gosta de reclamar pra gente, pra chefe. Isso aí vai ter sempre em todo lugar. Então, pessoal, eu tava sem esperança de ser chamada nesse concurso que eu fiquei em 17º lugar, mesmo porque só tinha 6 vagas, né? Mas Deus é tremendo. Deus é muito tremendo. Ele nos surpreende de um jeito, gente, que é no de repente, é num abrir e piscar de olhos. Veja bem como Deus agiu na minha vida. Eu lembro que eu estava nesse trabalho, não gostava desse trabalho e queria muito sair desse trabalho, mas não podia sair, porque era o único trabalho que eu tinha conseguido. Eu estava grávida, eu não tinha me casado e eu estava grávida, eu ia ser mãe solteira, então eu tinha que trabalhar. E ganhava um salário mínimo, né, gente? Já ganhava um salário mínimo, foi o meu primeiro emprego ganhando um salário mínimo. Então, o que eu fiz? Eu estava passando por uma prova muito grande no meu trabalho. Prova mesmo, gente, luta mesmo. Eu peguei e pedi a Deus de joelhos. Eu nunca vou esquecer, gente. Eu chorei. É como se eu tivesse vendo a cena agora, neste momento. É como se eu estivesse vendo a cena. Eu pedi a Deus de joelhos, pelo amor de Deus. Deus, em nome de Jesus, me tira deste trabalho, me coloca em um trabalho melhor. Eu não tô aguentando mais, o trabalho é cansativo. Eu não tô aguentando mais essas pessoas que não gostam de mim, que falam mal de mim, que falam mal do meu trabalho, que falam mal de mim pelas costas. Eu não tô aguentando mais. E estava grávida, gente, e na gravidez a gente fica com as emoções à flor da pele, né? Vocês bem sabem disso. Então, eu pedi isso num dia, gente. Num dia, eu até me emociono pra falar. Eu pedi isso num dia. No outro dia, eu lembro que eu cheguei pra trabalhar e o meu patrão falou bem assim: Jaísa, hoje você não vai trabalhar em tal lugar. Hoje você vai trabalhar lá na prefeitura. Eu tava acostumada a trabalhar num lugar, gente. E ele me colocou para trabalhar lá na prefeitura. Mas já é Deus agindo. A gente não sabe. Mas Deus já estava agindo ali. Eu não sabia, eu não conseguia compreender. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada, muito triste. E eu chorei. Porque, gente, vocês estão acostumados a trabalhar num lugar e do nada a pessoa, o seu patrão chega e fala: ó, de agora em diante você não vai trabalhar mais nesse lugar, você vai trabalhar em outro lugar. É sinal que alguém falou mal do seu trabalho, é sinal que, assim, alguém foi lá reclamar de você pro seu patrão. Porque se você tá dando certo num lugar, a pessoa não vai te tirar de lá, a não ser que você peça. Então eu fui trabalhar neste lugar muito triste, muito, mas muito triste. Cheguei neste lugar para trabalhar, fui muito bem acolhida, trabalhei, né? Fiquei uma semana lá. Eu me lembro que na outra semana, uma colega minha que fazia um cursinho comigo chegou em mim e falou: Jaísa, você tá sabendo que você vai ser a próxima convocada para tal concurso? Eu olhei assim: não.
Aí ela falou, sim, você vai ser chamada. Amanhã vai sair a publicação e você vai ser chamada para o outro concurso. Eu já era efetiva pela prefeitura. Eu fiquei muito, mas muito feliz, gente. Eu não vi a hora. Eu não consegui trabalhar esse dia. O dia inteiro eu fiquei sem trabalhar. Eu só falava, só agradecia a Deus. A emoção tomou conta de mim. Eu me lembro que eu tinha pedido, durante uma semana eu tinha chorado, eu tinha falado, Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Por que o Senhor me tirou do lugar que eu gostava, que eu trabalhava com pessoas que eu gostava e me colocou em outro lugar? Por que, Senhor? Por que o Senhor está fazendo essa prova comigo? Mas eu não conseguia compreender que Deus já estava agindo, Deus estava me tirando de um lugar que eu achava que era bom para mim, mas não era bom para mim. Acabou que o outro lugar, que era a prefeitura, era melhor para mim. Só que eu estava tão assim decepcionada das pessoas terem falado mal de mim naquele trabalho, que eu queria continuar naquele lugar e não queria estar na prefeitura. Então, no outro dia, gente, saiu a minha convocação. Eu fui assim convocada, fiquei muito feliz. Mas para você ver como o inimigo trabalha. O inimigo, ele sempre vai lutar contra a sua vida, ele sempre vai te desanimar. Fiquei muito feliz, né? Agradeci a Deus. Aí no meu trabalho, ia ganhar um pouco a mais, né? Na época eu ganhava um salário mínimo, eu ia ganhar mais do que um salário mínimo. Eu ia ganhar um pouco a mais nesse meu outro trabalho, que é o que eu trabalho até hoje, né? Aí eu lembro que o inimigo, olha como ele age. Ele colocava pessoas que eu conhecia para dizer bem assim: ah, mas trabalhar em tal lugar, você acha que é bom? Lá as crianças não respeitam. E se você cair em tal escola? Lá as crianças não têm educação. Lá é escola de jovens. Você ficou sabendo que passou no jornal a semana passada? Que eles fizeram tal e isso e aquilo com funcionária tal. Então aquilo me assustava, gente. Eu queria sair daquele trabalho que eu tava, mas eu tinha medo do novo. O novo me deixava com muito medo. Mas eu fui, porque eu fui pensando no dinheiro e porque eu queria sair daquele trabalho que eu trabalho. Fui pro outro trabalho. Chegando lá, gente, não é fácil você chegar num lugar, você ser assim completamente nova, é tudo novo para você, é o começo de tudo, não é fácil. E quando as pessoas sabem que você já entra com um salário maior do que o delas, para trabalhar menos do que elas, geralmente elas não te recebem bem. Eu lembro que algumas pessoas me recebeu bem, né? Outras pessoas não. Já entrei neste lugar com tipo aquela inveja, mas não inveja assim, como é que eu vou dizer? A inveja era mais pelo tanto que eu ganhava, pelo salário que eu ganhava. Porque eu ganhava mais do que a maioria que tava ali já de muito tempo, né? Então, assim, infelizmente, eu já entrei neste lugar já sendo, assim, algumas pessoas foi muito hostil comigo por causa do salário que eu ia ganhar mais do que elas. Aí o tempo foi passando, eu acabei assim, como é que eu vou dizer? Eu acabei agradando as pessoas, fui agradando conforme o tempo foi passando. Eu fui pegando amizade, se criou uma amizade grande. A amizade se fortaleceu, se concretizou. Graças a Deus, hoje em dia, eu não trabalho mais naquele lugar, mas assim, trabalho em outro lugar. Mas até hoje, eu sou amiga da maioria das pessoas que eu conheci lá. Pessoas que tinham inveja de mim, né, por causa do salário. Mas hoje em dia a gente tem contato até hoje. Hoje em dia eu assim vejo essas pessoas, converso e a gente dá risada. Mas
Foi uma luta no começo, né, gente? Como sempre, como todo trabalho é. E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu testemunho. Eu só vim aqui para contar esse testemunho para vocês porque Deus tocou no meu coração que eu tinha que falar. Eu tinha que dizer que se você está desejando muito uma coisa, peça a Deus. Não peça para ninguém, não. Peça a Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para todos. Peça a Deus. Se não fosse Deus, hoje eu não estaria onde eu estou. Eu digo em questão de trabalho. Se não fosse Deus, gente, eu não conseguiria essa vaga. Foi tudo muito rápido, eu não fiquei bem colocada que eu diga assim, eu fiquei em 17ª, se eu não me engano, era 6 vagas. Então, pessoas foram chamadas e desistiram. Foram abrindo outras vagas, foram surgindo outras vagas. E tipo assim, gente, um concurso, todo mundo sabe que chega 2 anos, ele caduca. Então, assim, Deus agiu em tudo. Deus agiu em questão de que eu tinha que ser chamada antes de terminar o prazo de 2 anos. Deus agiu em questão de que eu queria muito e que eu entreguei essa vontade a Ele, só a Ele, a mais ninguém. E Deus é tremendo, pessoal. E é isso aí, eu me emociono até hoje. Até hoje eu me emociono. Porque eu achava impossível. Isso aconteceu para Deus provar que tudo é possível. Na verdade, eu tenho vários testemunhos. Vários. Se eu fosse contar, gente, duraria mais do que 1 hora. Todos os meus testemunhos. Mas como eu não gosto de fazer vídeos longos, eu gosto de fazer só vídeos curtos, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Até outro dia. Tchau. E se vocês gostam de vídeos com este tema, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo com o mesmo tema. E se inscreva no meu canal. E se você está precisando muito, mas muito de um milagre, peça a Deus que só Ele é capaz de te ajudar. Tchau, gente. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!